Bom, olá, sejam bem-vindos ao canal Terranis, Núcleo de Pensamento Ecológico. Nós somos um núcleo, né, de estudos do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, que trabalha na encruzilhada entre a filosofia e a ecologia, contando com estudantes da graduação e da pós-graduação. Hoje, eu, Henrique Luz, estou com meus colegas a Ana Carolina França e o Tobias Marconde para a nossa primeira entrevista do nosso canal no YouTube, com o professor Marco Antônio Valentim. Ele é mestre e doutor em filosofia pela UFRJ, fez estágio pós-doutoral em filosofia na PUC-Rio e em antropologia social no Museu Nacional. Atualmente é professor do departamento de filosofia da UFPR, além de autor do livro Extramundanidade e sobre a Natureza, ensaios sobre ontologia infundamental, publicado pela editora Cultura e Barbárie em 2018. Bom, Marco, primeiramente a gente gostaria de agradecer imensamente a sua presença, sua disponibilidade de tempo, e gostaríamos também de começar perguntando um pouco sobre a sua trajetória e situando, se possível, o seu pós-doutorado na linha de filosofia e questão ambiental aqui na PUC-Rio, dentro da sua obra. Bem, em primeiro lugar, gente, eu agradeço muito esse convite super generoso. Fico muito honrado mesmo, muito alegre, porque saber que a linha de filosofia e questão ambiental criada pela professora Débora Danovski, que está fazendo 10 anos, é isso, né? Nossa, é muito... isso é um fato digno de comemoração mesmo, porque eu acho que... Olha, eu me arrisco a dizer que eu não conheço iniciativa mais inovadora e potencialmente transformadora da consciência filosófica no Brasil do que a criação dessa linha de pesquisa pela Débora. E falo isso a partir da minha própria experiência, claro, né? E da minha observação, assim, dessa paisagem filosófico-acadêmica brasileira, né? Então, eu acho, assim, a comemoração muito justa, porque é uma grande coisa, né, a ser comemorada. E assim, a minha relação com a filosofia, né, e com meus estudos de filosofia acumulados até, sei lá, 2012, ela se transformou radicalmente a partir da interlocução com o Eduardo Viveiros de Castro, no primeiro momento, quando eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado no Museu Nacional em 2012, 2013, e já nesse momento, mas com mais intensidade ainda, em 2017, quando eu tive a oportunidade de fazer um outro pós-doc, dessa vez sob a supervisão da Débora Danovski, na PUC-Rio, né, na pós-graduação de filosofia na PUC-Rio, dentro da linha filosofia e questão ambiental, né? Então, assim, acho que tudo que eu procurei pensar e produzir em termos de aula e escrita desde 2012, 2013, foi direto ou indiretamente determinado pela questão filosófica ambiental, né? E isso numa intensidade que foi crescendo, assim, né? E o trabalho com a antropologia e o estudo de antropologia, com foco na cosmologia de povos ameríndios, eu acho que foi assim, um intercessor fundamental nesse percurso, assim, né? Eu acho que eu não teria atinado para o caráter urgente e assim, a, a,
quase incomensurável, assim, né, em termos de abrangência da questão ambiental, se não fosse por esse estudo, né, de cosmologias ameríndias, né, em particular do livro A Queda do Céu, do Davi Copenaua e do Bruce Albert, que o Eduardo me recomendou, assim, tipo, acho que na primeira ou na segunda conversa que a gente teve, né, e de lá para cá eu comecei a estudar esse livro e continuo estudando, né, além de várias outras coisas. Então, é até um pouco difícil de responder a essa questão assim, sem entrar com mais detalhes, porque assim, a relação com a linha, com tudo que ela comporta, né, ela foi determinante em primeiro lugar de tudo que eu vim a estudar desde então, né? Assim, e houve assim um certo encontro daqueles que a gente não consegue explicar muito bem, que parecem coincidências, né? Porque eu estava tentando me desligar, né, assim, escapar dos grilhões de um mestre assim muito severo e no sentido muito relevante perverso, que é o Heidegger, e a minha via de escape estava sendo a problematização do conceito de natureza no pensamento de Heidegger. E particularmente o fenômeno das catástrofes naturais, né? Na medida em que qual é o efeito de uma catástrofe natural sobre o mundo, entendido como o campo de sentido em que se desdobra a existência humana, né? Essa questão eu já tinha formulado por mim, mas eu não via ainda não tinha encontrado ainda uma via, um caminho de desdobramento positivo dessa questão. E isso veio com os estudos de antropologia e de ecologia, né? Então, assim, o Henrique mencionou o meu livro, O Extramundanidade e Sobrenatureza, ele é filho desses encontros, né? Assim, totalmente. Eu jamais teria escrito esse livro sem a interlocução com o Eduardo, com a Débora e com várias outras pessoas que eu vim a conhecer através deles, tanto conhecer no sentido pessoal, assim, quanto conhecer a obra, o pensamento dessas pessoas. Assim, é como se eu, antes disso, embora eu já estivesse tentando escapar, é como se sabe, eu tivesse assim debaixo d'água, sem saber, e trancafiado numa redoma, né, alguma coisa assim, e de repente colocasse o rosto para fora e respirasse um outro ar, né, e me deparasse com um ambiente assim infinitamente complexo em termos de agências e etc., né? Então, para mim foi um caminho assim de abertura mesmo, uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha formação, né? E de lá para cá, eu acho que eu tive uma dúvida, eu não sei se isso é relevante como resposta a essa primeira pergunta que a Ana fez, mas eu tive uma dúvida num determinado momento, quando eu estava maximamente envolvido com antropologia, se eu não era o caso de eu me encaminhar para essa outra área, sabe? No sentido institucional mesmo, assim, talvez começar ao invés de trabalhar num programa de pós de filosofia, ir para um programa de pós de antropologia, estudar mais antropologia, né? Assim, e
E, assim, de repente, eu me dei conta de que as questões que me atraíam na antropologia eram irredutivelmente filosóficas, né? As questões que me atraíam no pensamento dos povos indígenas eram questões filosóficas indígenas, né? E essas questões eram inseparáveis da problemática ecológica. Todas elas diziam respeito a isso. Então, assim, daí eu abandonei esse propósito um pouco desesperado de sair da filosofia, resolvi permanecer na filosofia, só que de outra maneira, em outro lugar dentro da filosofia, e esse outro lugar eu encontrei na linha de filosofia e questão ambiental. Marco, é engraçado você falar isso, tem tudo a ver com a nossa segunda pergunta, porque nos seus textos dá para ver, né, que você se utiliza muito da antropologia, mas também de outras ciências, né? Você usa conceitos da biologia, da física. Parece que as problemáticas dessas ciências têm uma importância no seu trabalho, né? Tem uma importância cosmológica até. E ao mesmo tempo você usa com muito vigor, com muita seriedade, uma série de conceitos filosóficos e cosmológicos de povos ameríndios, né? São conceitos muito potentes. E aí, às vezes, quando aparecem os filósofos na sua obra, sempre é muito. Quando aparece principalmente os canônicos, tem um tom crítico, né? Normalmente você se posiciona criticamente a esses filósofos. E aí eu fiquei pensando, depois de ler algumas coisas suas, que eu fiquei. Qual o lugar da filosofia aqui? Né? Qual o lugar da filosofia? E eu pensei eu fiquei pensando, né? Eu supus que justamente a filosofia tinha a ver com abrir esse espaço para fazer essas conexões entre umas certas visões, umas certas cosmovisões ocidentais de ciência também, para fazer um cruzamento com cosmovisões indígenas. Eu fiquei pensando nisso. O que você acha disso? Como é que você enxerga no seu trabalho a relação entre o pensamento dos povos tradicionais, as práticas científicas e a filosofia? Puxa, essa é uma questão muito, muito interessante, assim, acho que eu ainda não refleti o suficiente a respeito, porque essa é uma questão, pelo menos como você formulou, ela tem uma conotação fortemente metodológica, né? É uma questão de método, num certo sentido, né? E de fato, assim, esses estudos que eu vim procurando realizar nos últimos anos, e aí já são quase 10 anos, né? Eles implicaram da minha parte uma outra atitude exigiram da minha parte uma outra atitude em relação à tradição filosófica, mas não só em relação à tradição filosófica, também em relação a outros saberes, né? Ocidentais e extra-ocidentais, né? No caso de saberes ocidentais, como você mencionou, os saberes científicos, como a biologia, a física, particularmente a termodinâmica, e também a cosmologia, a ecologia, né? E saberes extra-ocidentais, todo o complexo de saberes ameríndios em especial, né? E aí o que vira a filosofia no meio disso, né? Assim, com isso, né? Que tipo de filosofia eu tenho praticado, tenho procurado praticar, né? Olha, eu posso responder eu vou responder de duas maneiras. Primeiro, negativamente. Certamente não é uma... tem um princípio filosófico que eu acho que dá para dizer que é um princípio, porque a coisa vigora ou vigorava muito hegemonicamente durante décadas aqui no Brasil, né, a ponto da gente quase não conhecer, pelo menos na academia, a filosofia que se faz de outra maneira, que apesar das diferentes correntes e tudo mais, é essa filosofia
que se coloca como a disciplina por excelência de controle dos outros saberes. E ela se coloca numa posição absoluta, mesmo que ela negue o absoluto, o conhecimento do absoluto e tudo mais, né? Eu acho que o paradigma mais claro dessa orientação filosófica é o kantiano, né? É o kantiano, é a filosofia como o exercício do juízo, né? A filosofia como atividade do julgamento, né? Uma filosofia de tribunal, não de gabinete exatamente, mas de tribunal, né? E esse princípio de método, embora ele não se reduza a método, isso eu recusei peremptoriamente, assim, né? E procuro combater isso em mim, e quando isso se torna necessário no discurso alheio, procuro combater isso sistematicamente, né? Agora, o que eu coloquei no lugar disso, né? O que eu encontrei no lugar disso, né? Pois bem, é esse exercício da filosofia como justamente uma espécie de saber nômade capaz de circular entre diferentes disciplinas, saberes, experiências, né? E estabelecer pontes entre elas, né? Enfim, isso eu tô improvisando aqui uma reflexão metodológica que eu ainda preciso fazer mais detidamente, sabe? Mas eu fiz a experiência muito concreta de encontrar a filosofia que eu procurava em discursos não filosóficos, né? Não, pelo menos tradicionalmente não filosóficos. Então, a filosofia na termodinâmica, a filosofia na biologia, a filosofia no xamanismo, a filosofia, sei lá, na antropologia, né? E me dei conta de que esses saberes, de várias outras maneiras, estavam produzindo filosofia, algo que a gente não podia deixar de reconhecer como filosofia, pelo menos pelo impacto que tem sobre a tradição filosófica, né? Estavam produzindo filosofias por si mesmos, entendeu? E aí, assim, uma vez que a gente compreende que a filosofia não está necessariamente na filosofia, ela está em outros lugares, né? O nosso procedimento filosófico, o nosso método filosófico tem que mudar, né? Porque aí a gente tem que se colocar a busca, né? Correr atrás mesmo, né? Eu vou dar um exemplo, né? E eu estou dizendo essas coisas também, quem me ajudou demais nisso, quem me guiou nisso foi a minha companheira, a Juliana Fausto, porque a Juliana já tinha feito esse movimento de relação com outros saberes, com foco na questão animal, nos Animal Studies, já tinha ido muito longe nisso. E eu aprendi com ela digamos, a caminhar dessa maneira, né? Esqueci o que eu ia falar. Mas o fato é que a filosofia que eu tento praticar hoje em dia, ela é metodologicamente uma espécie de itinerância, né? Eu não digo errância, porque errância traz consigo toda essa conotação autorreferencial, né? Né? A errância, assim, não me interessa nada na errância pela errância. Agora me interessa a itinerância na medida em que ela comporta encontros, né? Encontros. E esses encontros, de fato, eles não pararam de acontecer uma vez que começaram a acontecer, né? E estão acontecendo ainda, para mim, né? Então,
Enfim, não sei se isso responde a tua pergunta, mas em resumo, eu diria, a filosofia virou para mim, ao invés de um saber autorreferencial de controle dos outros saberes, virou uma experiência uma experiência espiritual de itinerância por uma paisagem, por um ecossistema espiritual, material muito amplo, sabe? Com de uma complexidade exorbitante e com múltiplas e inúmeras vozes, consonantes e distoantes, enfim, e nem me passa pela cabeça hoje em dia, eu já cheguei a dizer em tom de provocação, mas é um pouco verdade, a minha recusa em dar cursos hoje em dia sobre filósofos canônicos, em dar cursos em que, pelo contrário, em que esse percurso relacional fica em primeiro plano, né? E trazer para a abordagem, para o estudo filosófico, coisas que, em geral, a filosofia rejeita para fora de si. Eu me lembrei do que eu ia falar. Eu vou dar um exemplo, que para mim é muito enfático. Exemplo do atraso. Um atraso, uma defasagem, assim, uma obsolescência do discurso filosófico tradicional que é assim acachapante, que vem quando a gente observa o seguinte: a ideia de pensamento animal, de consciência animal não humano, né, quero dizer, causa escândalo ainda hoje na filosofia. Quando um conjunto de ciências já pensa a partir disso faz um tempo, entendeu? Em 2012 foi promulgada uma declaração em Cambridge, reunindo especialistas de ciências que nós chamamos de duras, né? Das mais ciências da vida, das mais diversas disciplinas, afirmando o fato da consciência animal, né, dos animais não humanos, né, e que a consciência, esse fenômeno, ele independe do substrato neurológico humano, né? Na verdade, independe, inclusive, de o que a gente está acostumado a entender por um aparato neurológico. Então, quando as ciências, com toda a sua tradição, né, seu aparato conceitual, seus mecanismos de produção e controle do conhecimento chegaram a isso, e a consciência animal, o sentimento animal, não, a consciência, o pensamento, o sentimento animal segue sendo um dogma, o interdito filosófico, tem alguma coisa muito errada, né? Tem alguma coisa muito errada, assim, né? Ou a gente começa a pensar com os outros, a aprender com os outros, ou a gente vai ficar repetindo, dando força para esse discurso que, além de ter se tornado obsoleto, se tornou mortífero na sua obsolescência, né? Porque nos impede de reconhecer os problemas mais urgentes do mundo, a nossa condição atual planetária, né? Enfim, acho que não sei se isso responde a tua pergunta. Falei muito, né? Não responde. Não. Responde sim. Falou muita coisa Sim, interessante. Com certeza. Uhum. Bom, eu vou fazer a próxima pergunta. Eu acho que eu vou sair um pouco desse âmbito mais geral e vou direcionar um pouco a minha pergunta no seu artigo Cosmopolítica e Entropia, que você traz muito à tona, né, essa questão da entropia e entropia, visando possivelmente uma morte térmica, e traz isso também no seu livro que você mencionou, né? E eu queria saber um pouco mais se você pode falar um pouco dessa relação entre entropia e entropia.
Claro. Bem, você mencionou um capítulo de livro que eu publiquei chamado Cosmopolítica e Entropia, e que ele é uma versão preliminar do que se tornou o epílogo do... Opa, minha cadeira caiu aqui. Que se tornou o epílogo do livro, que eu chamei de A Entropia, tudo junto, né? Com aquele caractere latino que junta o A e o E, né? Isso. E assim, a ideia que está na base desse texto, que eu procurei desenvolver ali, veio para mim de diversas fontes, mas principalmente da leitura do final dos Tristes Trópicos do Lévi-Strauss. Quando o Lévi-Strauss, num tom muito sombrio, assim, né, ele identifica a civilização, né, com C maiúsculo, a uma gigantesca máquina de desintegração do cosmos. Estou citando literalmente. Né, uma máquina, como uma máquina de combustão, né? Isso, inclusive, está na base da diferença que ele faz entre sociedades quentes e sociedades frias, né? Quando ele compara as sociedades quentes, que são as sociedades industriais, a máquinas a vapor, né? E aí ele entende assim esse povo universal, esse povo global, a civilização, como uma máquina de aceleração da entropia cósmica, né? Então, daí chega a dizer que a disciplina antropologia deveria se chamar, na verdade, entropologia, né? É ele que faz a brincadeira. E aí, inspirado por isso, eu me coloquei a questão, né? A questão pela relação complexa, porque ela se dá segundo diferentes vetores e configurações, entre antropia, ou seja, a humanidade entendida a partir da sua agência ambiental, do seu impacto ambiental, né? A humanidade como uma potência ambiental, e a entropia, né? Que é classicamente definida na termodinâmica como a grandeza pela qual se mede a desordem, a ordem e a desordem de um sistema físico, né? E aí tem uma outra fonte importante de mencionar aqui, que eu gostaria de mencionar, que é ao falar de antropia, que é o conceito de antropismo, que foi cunhado pelo filósofo argentino Fabiano Dueña Romandini, e que tem essa obra monumental, A Comunidade dos Espectros, que está já no 5º volume, né? E o Ludueña é um pensador digamos assim, anti-antrópico, né? O que ele chama de espectro, aos olhos dele, não é sequer uma forma de vida, porque para ele toda forma de vida se deixa, de algum modo, compreender pela antropia, né? O que eu acho problemático, aliás, né? Mas, em todo caso, o conceito de antropismo dele foi uma das matrizes assim em que eu me baseei, né? Mas por que seria problemático? Porque, enfim, a conversa pode ir longe aí, né? Mas, assim, em primeiro lugar, pelo fato de que será que a gente pode tomar a vida humana como paradigma de toda a vida possível? Né? Para ele, vitalismo e antropismo se equivalem. Mas, assim, eu acho isso muito problemático, né? Assim, porque por mais que os filósofos tenham pensado, quando pensaram a vida, o vitalismo filosófico seja muito antropocêntrico, né? Vamos pensar em Bergson, por exemplo, né? Na evolução criadora, no fim das contas,
o elan vital ele se consuma na humanidade, né? Então, apesar disso, desse viés antropocêntrico do vitalismo filosófico, eu acho que, se a gente for pensar a vida a partir de quem estuda a vida além do humano, dificilmente a gente se sentiria autorizado a encontrar na humanidade o segredo de toda a vida possível, né? A gente está num ponto assim em que a própria distinção entre vida e não vida está sendo questionada. Por exemplo, no sentido que a gente pode falar de vida num sentido novo, sei lá, numa outra acepção da vida de coisas inanimadas, né? E, por exemplo, eu estou falando da gente, mas assim, isso é muito comum em cosmologias ameríndias, né? Eu me lembro assim de uma passagem acachapante do capítulo 16 da Queda do Céu, em que o Davi Copenau fala da perigosa vida do ouro, né? E então, assim, eu acho que se a gente tem um compromisso com a vida hoje em dia, que é mais do que filosófico esse compromisso, né? Ele não é um compromisso necessariamente com ou não deve ser um compromisso com a suposta, pretendida eminência da espécie ou do modo de existência humano, né? E é urgente libertar o conceito de vida dessa carga antropocêntrica que é culpa antes dos filósofos do que dos biólogos, né? E se a gente for para um filósofo que não é menos biólogo do que filósofo, como Darwin, a gente vai encontrar lá um conceito de vida que faz exceção a esse diagnóstico do Luduenha, né? Pensar a vida implica pensar a humanidade a partir da vida, e não o contrário, né? Mas, enfim, e aí uma outra matriz importante para mim nessa reflexão sobre antropia e entropia foi o próprio pensamento do Davi Copenau na Queda do Céu, porque ele tem um pensamento sobre a entropia lá, ou sobre a relação entre antropia e entropia, se a gente pode colocar nesses termos, né? O ser do caos, que na cosmologia Yanomami se chama Shiwaripo, ele tem um lugar estrutural no sistema, digamos assim, céu-terra, né? Que é a terra-floresta, né? Ele tem um lugar estrutural. E isso significa que, inclusive, o trabalho xamânico se define por uma, em termos cosmológicos, como uma atividade de controle, não de dominação, porque isso é impossível, mas de controle, de administração, de manejo da irrupção do caos na floresta, né? A dinâmica básica da floresta é a da metamorfose, da transformação. E a transformação sempre pode derivar ela sempre pode derivar sei lá, num tipo de alteração completamente descontrolado, né? Que é justamente o efeito que o Davi Copenau diz que a agência antrópica dos brancos tem sobre a floresta, né? E é preciso preciso cultivar esse manejo da entropia, se é que eu posso dizer assim, né? E aí foi, enfim, esse texto ele procura ele joga com essas referências, acho que essas são as principais com que eu lidei ali, a partir tendo em vista um diagnóstico colocado nesses termos, que é o seguinte, que eu havia antecipado
com uma sentença no prólogo do livro, que é: a antropia tornou-se desastrosamente entrópica. Né? A antropia ela não é, por essência, desastrosamente entrópica, ela tornou-se desastrosamente entrópica. Né? Há outros modos possíveis, efetivos, na verdade, de relação entre antropia e entropia. Né? Na mesma medida em que outros povos realizam a humanidade de modos completamente diferentes e divergentes da humanidade ocidental, digamos assim, assim também outros povos lidam com a entropia de modo completamente diferente, né? Então, assim, era muito importante para mim a pesquisa dessas outras configurações, tanto no nível do fato quanto da possibilidade, dessas outras configurações da relação entre antropia e entropia. E aí eu encontrei uma base filosófico-científica para isso, que veio da obra em conjunto da Isabelle Stangers com o Ilya Prigogine. Né? Em particular, um livro chamado Entre o Tempo e a Eternidade, em que eles submetem o conceito clássico de entropia na física a um escrutínio rigoroso, tanto especulativo quanto experimental, e chegam à conclusão de que entropia não é sinônimo de desordem, não. Que entropia pode ser criadora de ordem. E que a flecha do tempo é controversa. Então, a ideia de que todos os sistemas estão destinados ao caos, ou seja, no sentido do equilíbrio termodinâmico total, ou seja, a morte térmica, né? A dissipação total da energia, a suspensão de todos os processos, né? A inércia como morte, né? Essa ideia ela só se impõe como um destino inexorável uma vez que a gente pensa o mundo como um sistema fechado. Agora, uma vez que a gente pensa em termos de pluralidade de mundos, uma vez que a gente pensa o mundo a partir da sua exterioridade, não o contrário, né? Uma vez que a gente compreende que a primeira coisa que faz de um mundo é o seu lado de fora, a flecha do tempo potencialmente muda de sentido, né? E aí a relação entre antropia e entropia, em particular, ela se configura de outra maneira, né? Não de uma maneira desastrosa, mas de uma maneira potencialmente virtuosa, inclusive, né? Marco, nessa mesma direção que você está indo, você tem um outro artigo que parece ser uma continuação, uma elaboração dessa ideia de antropia e entropia. Você fala muito nesse artigo no Ideias para uma Termodinâmica Noética e uma Noética Ígnea, né? Que você fala, você usa muito o Prigogine e Stengers também, a ideia do sistema aberto que enfim, você usa isso para afirmar que existe uma indiscernibilidade entre sentido e matéria, né? No final das contas. Isso é uma ideia super interessante que implica que existem pensamentos, existem manejos de mundo, né? Maneiras de se relacionar com o mundo, como você já vinha dizendo, que são intrinsecamente catastróficas, né? Existem... você também cita o Bateson, né? Falando que existe uma ecologia de ideias ruins, assim como uma ecologia de ideias ruins, assim como existem ervas daninhas, né? Algo assim. E aí, enfim, eu queria que você explicasse um pouco para nós essa ideia, né? A ideia de uma termodinâmica noética, e que você explicasse essa relação com o antropoceno, ou como você diz no artigo, piroceno, né? Uhum. Nossa, esse texto aí é meu texto mais recente, eu acho. E eu tenho uma experiência com escrita em que eu escrevo para entender, sabe? E não necessariamente eu entendo depois, né? Fica a tarefa, né? Mas a ideia desse artigo, desse ensaio, porque ele é muito livre, assim, né? Nas conexões que faz, enfim,
era desenvolver uma ideia, que tinha sido só lançada e pouco trabalhada no meu livro, no final do livro, né, naquele texto de que eu estava falando agora há pouco, em resposta à Ana, que é a ideia desse nexo entre metafísica e termodinâmica, né? E que vem lá do Lévi-Strauss, né? Uma passagem da história de Lince, meio despretensiosa, em que Lévi-Strauss associa as sociedades quentes a filosofias frias e as sociedades frias a filosofias quentes, né? Eu fiquei me perguntando o que é uma filosofia quente, o que é uma filosofia fria, como se mede a temperatura do pensamento, né? E ao mesmo tempo a ideia de que há uma conexão entre metafísica e termodinâmica, ela se comprova factualmente, né? Porque não é à toa que no mundo exacerbadamente antropocêntrico, como o mundo moderno, como a civilização industrial, é esse o mundo que desencadeia o colapso ecológico planetário, né? Então, e que é um colapso termodinâmico, né? Então, assim, dependendo de como a gente pensa a humanidade e realiza a humanidade, o que somos, o ambiente é um ou é outro, né? E vice-versa, né? Uma lição que eu concluí lá da Queda do Céu, né? Desse livro que jamais se esgota, né? Eu resumiria, eu procurei resumir lá no epílogo do livro, e esse artigo mais recente é a tentativa de desenvolver essa ideia, com o auxílio de várias referências afins, como o Bateson, Gregory Bateson, que é um pensador extraordinário, muito pouco lido, infelizmente, na filosofia, né? É um absurdo que Bateson seja desconhecido na filosofia, quando Bateson é um dos maiores filósofos do século XX, gente. O Georgescu Huygens, né, que é também um economista no qual no pensamento de quem você encontra uma cosmologia e uma filosofia, sabe? Entre outras referências. Mas a lição lá da Queda do Céu era a seguinte, que todo e qualquer comportamento subjetivo, pensamento, intelecção, sensação, afeto, enfim, todo e qualquer comportamento subjetivo conspira em maior ou menor grau para a sustentação ou para a queda do céu, né? Assim, o nexo entre metafísica e termodinâmica está aí, né? É a relação entre espírito e fogo, né? Falando em termos míticos, mas que também são científicos, né? Espírito e fogo. E eu me lembro da Débora. A Débora, ela acho que ficou instigada com uma formulação preliminar desse problema por mim na época do meu pós-doutorado em 2017, e ela me instigou, enfim, ela falou, Marco, eu acho que você devia procurar se concentrar nisso, assim, sabe? Em aprofundar a consideração desse nexo entre metafísica e termodinâmica, ou entre espírito e fogo, né? Tem o que esse artigo mais recente postula, né? É uma instância de indiscernibilidade entre espírito e fogo, né? Então, assim, e isso tem a ver, assim, com... Isso significa que os nossos pensamentos impactam ambientalmente de modo imediato, né? E são propiciados, influenciados, se eu posso dizer assim, pelo ambiente também imediatamente, né? Isso não tem nada a ver com determinismo, muito pelo contrário, significa existência, significa coexistência, né?
a mente coexiste com o ambiente, porque o ambiente é mental e a mente é ambiental. Isso que é o Bateson, né? A essência do pensamento do Bateson, né? Então, assim, o modo como a gente está pensando está determinando coisas, né? Tá conspirando para que certos acontecimentos no nosso ambiente se reforcem ou sejam subvertidos e vice-versa, né? E quando eu falei em termodinâmica noética e noética ígnea, são títulos experimentais para essa instância de indiscernibilidade entre espírito e fogo, entre consciência e energia, se a gente quiser formular em termos assim um tanto que a gente tende a associar a pensamento da nova era, essas coisas assim, né? Embora, enfim, não seja a minha praia isso. Então, assim, uma consequência disso é a seguinte: eu ia falar, a gente não vai sair da catástrofe enquanto não mudar o nosso modo de pensar. Mas eu não posso formular assim, porque a gente não vai sair da catástrofe. Mas a gente pode se relacionar com a catástrofe, né, de uma outra maneira, favorável à sobrevivência e à comunidade, sob a condição de uma alteração radical do nosso regime de pensamento, né? Não há uma exterioridade. A gente poderia, numa relação, pensando muito exteriormente a relação entre filosofia e física, acho que o Michel Serres diz alguma coisa assim: há um abismo de 16 zeros na escala das energias entre o pensamento como função cerebral e os processos termodinâmicos, que a gente qualifica, né, que a gente verifica na natureza. Eu escrevi esse ensaio para relativizar e problematizar essa constatação, entendeu? A partir do postulado de que essa relação nunca foi externa, ela sempre foi interna, né? Enfim, as evidências nesse sentido vão, né, vão desde, né, pensando em termos de mito, na relação universalmente, acho que uma das poucas coisas universais que a gente pode falar, mas é o que tudo indica, universalmente proposta entre a origem da humanidade e a obtenção do fogo, em geral por roubo, né? Mas a gente abre os jornais ou vê os portais de notícia hoje em dia e a gente só se depara com evidências disso, né? Assim, pense assim, num acontecimento como o Dia do Fogo, né? O Dia do Fogo, que ocorreu em 2019, quando que foi assim o ato cerimonial de etnocídio promovido por esse governo que, além de etnocida, é genocida. O Dia do Fogo. O Dia do Fogo, ele mostra o entrelaçamento indissociável entre o fascismo, o fenômeno político do fascismo, e o fenômeno ecológico da catástrofe ambiental, né? E daí aquela ideia que eu procurei articular em alguns textos de que não é à toa, né? O fascismo, ao que tudo indica, é a política oficial do antropoceno, né? Agora, quanto você mencionou a noção de piroceno, né? Eu a encontrei na obra de um historiador do fogo, que é o Stephen Pine,
num livro que foi reeditado recentemente, com modificações, que se chama Fire, a Brief History, se eu não me engano. E nessa reedição do livro, ele cunhou a noção de piroceno para, com ela, mostrar como o fogo está retornando ele fala, fire is returning to mind, o que tem dois sentidos, né? O fogo está retornando à mente, mas o fogo está voltando a importar, né? A se fazer sentir, né? O fogo está voltando a se fazer sentir. E piroceno não é uma noção para substituir antropoceno, capitaloceno, não é nada disso. É uma coisa que vai junto, né? E eu acho que o nexo, mais uma vez, entre antropia e entropia fica bem claro nesse título, né? O piroceno, porque o pirus, aí, no piroceno, é indissociável do antropos, do antropoceno, assim como do capital, do capitaloceno, né? O capitalismo como um sistema antrópico piromaníaco, né? Se é que eu posso dizer dessa maneira. Eu tenho duas perguntas que dialogam tipo, muito com o que você está falando agora. Assim. Uma, primeiro, sobre o artigo Cosmologia e Política no Antropoceno, que eu queria que você falasse um pouco mais sobre dois conceitos que você se aborda, da ciência do fogo industrial, que é uma ciência fria que, para se equilibrar com a natureza, procura controlá-la, né? E, por outro lado, a ciência do fogo ultravivo, que é uma ciência quente, que, por estar em desequilíbrio perpétuo, se encontra em diálogo com a natureza. Nesse artigo, eu achei muito interessante a análise que você faz do livro Nós, do Zamiati, assim, pensando, né, nesses conceitos. Eu li esse livro alguns anos atrás e assim não tinha passado pela minha cabeça essa relação da forma como você coloca no artigo, né? E aí, agora ler isso, tendo em mente a história, assim, tipo, muda tudo da história. Foi bem interessante a experiência. Mas eu queria perguntar, pensando em algo específico da nossa contemporaneidade, que é como a gente pode pensar a relação entre essas duas ciências em tempo de negacionismo científico. Basicamente isso. Nossa, bem, a primeira parte da pergunta, a primeira pergunta acho que eu consigo responder, a segunda... Não, essa foi a primeira pergunta. Tá. Ainda tem uma depois. Tá. Então, quem fala na termodinâmica como ciência do fogo industrial são Prigogine e Stangers, no livro A Nova Aliança. E quando eles falam isso, eles estão querendo questionar o compromisso da ciência termodinâmica com o modo de produção industrial. Né? Eles estão... essa mesma termodinâmica que postulou a morte térmica de todos os sistemas é a termodinâmica que forneceu os meios técnicos para o surgimento da civilização industrial. Né? O Georgescu-Huygens ele vai na mesma direção quando ele descreve essa termodinâmica clássica, né, a termodinâmica na passagem do século XVIII para o século XIX, a termodinâmica de Carnot, de Clausius, do Lord Kelvin, etc., como a física do valor econômico. Vejam só, a termodinâmica como física do valor econômico. Quer dizer, uma ciência que já estava comprometida no seu nascimento com uma determinada economia, com uma determinada política e, portanto, com uma determinada metafísica, né? Com uma determinada cosmologia, como vai mostrar o Georgescu-Huygens, inclusive, uma cosmologia na qual a energia solar livre é preterida em favor da energia presa e altamente entrópica dos combustíveis fósseis, né?
Isso é uma determinada orientação cosmológica, né, que fez com que se preterisse a energia livre do Sol em favor dos combustíveis fósseis, né? E assim, uma outra termodinâmica, né, que é essa que busca o diálogo com a natureza, mais uma vez nos termos do Prigogine e da Stangers, e que não entende o conhecimento científico como um dispositivo de controle da natureza, mas uma forma de mais do que de interlocução, né, como uma forma de habitar a natureza de que nós fazemos parte, né? Esse contraste são eles que fazem, né? Eu me apropriei disso assim no texto. E agora, quanto você falou essas duas ciências diante do negacionismo, né? Essas duas atitudes científicas diante do negacionismo. Pois é, né? Eu fico me perguntando se a ciência não tivesse se aliado ao poder, a esse poder nefasto político-econômico que responde pelo nome de capital, se haveria negacionismo, né? Porque a ciência, quando ela enfrenta hoje o negacionismo, ela acolhe, pelo menos em parte, ela acolhe frutos que ela mesma plantou, frutos envenenados que ela mesma plantou, né? Mas os próprios autores, Prigogine e Stangers, quando comentam isso entre O Tempo e a Eternidade, esse outro livro, eles falam, mas a ciência rompeu essa aliança com o capital, né? E isso é um fenômeno recente, né, de algumas décadas, né? E isso acho que é muito uma coisa que se data a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Depois a partir do pós-guerra, né? Porque os cientistas se deram conta, né, do monstro que eles criaram, né? Digamos assim, né? Mas, enfim, eu teria que refletir mais sobre isso, assim, a toda a questão sobre a epistemologia do negacionismo, né? E a gente espera com muita ansiedade que a Débora publique o livro dela sobre negacionismo, para a gente entender isso, né? Porque acho que ninguém melhor que ela para pensar essa questão hoje no Brasil, né? Mas, de fato, eu acho que o negacionismo contemporâneo se explica, pelo menos em parte, quanto às suas causas, se explica, pelo menos em parte, devido à aliança nefasta da ciência com o capital, e que já dura séculos, né? Pelo menos 2 séculos, né? E enfim, tem coisas anteriores a isso na história do discurso científico, né? Bem problemáticas, né? Mas é a termodinâmica que torna essa aliança a mais problemática possível do ponto de vista ecológico, né? E isso é uma coisa que data ali do final do século XVIII e atravessa o século XIX até os dias de hoje, né? Não sei se eu te respondi, Henrique, eu acho que não, mas... Não respondeu. Eu sabia que não tinha uma resposta fácil para começar, né? Assim, mas quando eu li essa dicotomia entre essas duas ciências, eu fiquei pensando nisso. E também espero um livro da Débora, né, para ajudar a gente a entender esse fenômeno que é muito recente, enfim. Tem muito o que se pensar e refletir sobre ele, né, para conseguir compreender. Mas eu queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso e
já foi ótimo, assim, já deu para pensar um pouco mais a respeito. E a outra questão, né, como eu estava falando, que seriam duas, dialoga também sobre essa questão do capital, que é a seguinte, pegando até a fala que você fez há um tempo atrás, uma frase famosa sua, né, que você falou numa entrevista alguns anos atrás, o fascismo é a política oficial do antropoceno. Nós sabemos que essa última década, né, década de 10, foi marcada pela ascensão do trumpismo e do bolsonarismo, né? Porém, agora, com a recente derrota do Trump nas eleições americanas, parece que há certo enfraquecimento desse tipo de movimento, pelo menos no âmbito institucional, assim, não necessariamente no âmbito, sei lá, libidinal, assim, do desejo que move esses grupos. Mas também pensando, por outro lado, a questão do capitalismo, você afirmou que, por um lado, o fascismo é a política oficial do antropoceno e, por outro, o capitalismo é o sistema econômico oficial do antropoceno. Né? E um texto do Luiz Marques, que me impactou muito, que ele publicou na N-1 ano passado, ele fala que, caso a hegemonia, né, do sistema econômico capitalista seja mantida, é provável que no final dessa década, ou seja, mais ou menos por volta de 2030, seja ultrapassado o limite perigosíssimo, né, de 2 graus acima da média, da temperatura média global, né, em níveis do período pré-industrial, e que isso significaria um desastre ecológico tanto para as humanidades, as sociedades humanas, né, quanto para as sociedades extra-humanas. E com esse cenário, né, perigosíssimo em mente, o que a gente pode esperar do fascismo cósmico nessa década em que a emergência climática se tornou uma questão crucial para a geopolítica global, como também nós percebemos bem recente, né, com o encontro da cúpula do clima como um exemplo, né, dessa preocupação que gira em torno da geopolítica global atualmente. Então, olha, eu não me sinto capaz de fazer nenhum prognóstico a esse respeito, né? Desculpa te interromper, é que isso foi uma coisa que a gente pensou enquanto estava formulando a questão, né? E, assim, a gente não queria que tivesse um tom de que você pedisse uma profecia para você, não é essa a nossa intenção, mas que você, de alguma maneira, fosse capaz de ajudar a gente a ter um diagnóstico do presente e como esses processos de mudanças que estão ocorrendo agora, nessa década, podem impactar as nossas vidas a partir do fascismo cósmico, como você cunhou. Talvez seja o caso de eu começar te respondendo, tentando explicar ou justificar um pouco essa noção um tanto bizarra que eu forjei de fascismo cósmico, né? Bem, quando eu disse de início meio intuitivamente, e depois isso virou um objeto de estudo e de consideração nesses textos mais recentes, quando eu disse que o fascismo é a política oficial do antropoceno e o capitalismo o seu sistema econômico, essa proposição, essa dupla proposição, ela é feita a partir de uma perspectiva cosmológica, né? Ou ecocosmológica, né? Que leva em conta o efeito ambiental, ecológico e cosmológico de processos e acontecimentos como o fascismo e o capitalismo, né? Assim, essa proposição de início uma aposta, né? Ela me fez reconhecer o seguinte, né? Que do ponto de vista ecológico ou ecocosmológico, o capitalismo é intrinsecamente fascista,
nós não deveríamos nos surpreender com irrupção do fascismo na consumação da história do capitalismo. Se a gente pensar de um ponto de vista mais que humano, e nós podemos, porque nós não somos apenas humanos, né? Assim, o capitalismo é cosmicamente fascista, né? A paixão de abolição, como dizem Deleuze e Guattari, que define o fascismo do ponto de vista libidinal, ela é um aspecto constitutivo da paixão da mercadoria, como vai dizer o Davi Copenau, né? E essas paixões, elas têm em comum o fato de que elas são destrutivas do seu objeto e ao mesmo tempo de si próprias, né? É aquele desejo de morte e da morte dos outros, do outro e da morte de si, né? Enfim, pensando no presente mais imediato aqui para nós, eu acho que enfim, isso não é uma isso já foi constatado por muitas pessoas, né? Testemunhado e é experimentado por nós em diferentes graus, né? Que a gente está numa nova época de acumulação primitiva do capitalismo, né? Na medida em que o capitalismo procura perseverar, né? E essa é a acumulação derradeira, né? A expoliação, a expropriação derradeira, né? E ela ganhou uma dimensão cósmica inegável, né? Porque ela é planetária e pretensamente extraplanetária também, né? E bem, eu tô me perdendo aqui. Assim, não é à toa que o fascismo se agudizou mundialmente justamente nesse momento de máxima de uma nova acumulação primitiva, né? Eu acho o desejo, essa questão que você faz é muito grave, assim. Eu acho o desejo de morte uma coisa, eu acho que é o que mais a gente vê hoje em dia, né? Assim, eu acho que isso anima o nosso cotidiano como nunca, de maneira inédita mesmo, assim. Se a gente pensar em termos de escala, né? Eu estou falando aqui pensando, por exemplo, ou exemplarmente no comportamento das pessoas na pandemia, né? Na pandemia, que é um acontecimento inexplicável se a gente não pensar essa conexão entre fascismo, capitalismo e no ambiente cósmico, né? Em dimensão cósmica, né? E assim, e espanta demais a aparente leviandade de muitas pessoas em meio à pandemia, né? É muito difícil de se satisfazer na tentativa de explicar ou de entender esse comportamento falando simplesmente em leviandade, negligência,
falta de altruísmo, né? É muito difícil deixar de ver nisso um desejo ativo de morte. O que assusta demais, né? E esse desejo vem à consciência de modo assim tremendamente assustador quando você percebe num discurso que não é só neopentecostal, mas ele é exemplarmente neopentecostal, um discurso que vem sendo repetido, que é o de que é isso mesmo. E a gente tem que cooperar com o inevitável, que é o extermínio da vida no planeta, né? Pois isso seria um desígnio divino, né? O vírus tratado como um Messias, como o Messias, né? Assim, a gente está falando da relação entre fascismo e capitalismo, tem que falar em religião aí também, não é só política e economia. A religião faz uma tríade aí com política e economia na constituição de uma máquina de guerra e destruição planetária, né? Essa máquina que estava cujas peças estavam desconectadas, né, ela está se juntando, né, ela está se conformando num organismo que é visível, assim, né, que então, assim, eu acho que o diagnóstico é de um tempo de morte, né? É um tempo assim presidido pela morte eleita como divindade, né? Uma divindade que é religiosa, que é política, que é econômica, né? E as pessoas estão não só tolerando ou aceitando, mas elas estão empenhadas no funcionamento dessa máquina. Por isso eu acho que as consequências, o que vai advir é totalmente inaudito, inédito de qualquer ponto de vista, assim, social, político, econômico, metafísico, sei lá, ecológico, e há essa cisão, esse cisma, a gente experimenta também ao mesmo tempo um cisma da humanidade. E esse cisma, ele essa ferida, ela jamais vai poder ser suturada. Ela vai se aprofundar cada vez mais, né? Ao ponto, talvez, da gente deixar de se reconhecer como já não nos reconhecemos como participantes de um mesmo povo. Estamos prestes a deixar de nos reconhecer, no Brasil, por exemplo, como participantes de uma mesma espécie, eu acho. Eu acho que não há restauração possível. A gente passa por uma grande transformação irreformável, né? E eu acho que o que de melhor a gente pode fazer, se é que eu posso ousar ter uma opinião a respeito, é cultivar o mais intensamente possível a consciência da nossa situação ambiental inalienável e procurar constituir comunidades a partir disso.
né? Porque essa é a única coisa que me parece que é o único meio capaz de garantir sobrevivência. Só as comunidades vão sobreviver. E as comunidades são, por definição, antifas, antifascistas, anticapitalistas, é, 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 enfim, eu não sei mais o que eu poderia dizer a esse respeito. É tão... Sobre isso, é que eu fiquei pensando em uma contraposição a esse fascismo cósmico com o anarquismo cósmico. Porque você faz uma contraposição, né, entre fascismo e anarquismo desse termo político termodinâmico, Na de alguma verdade, maneira. quem faz é o Brian Massumi. Isso. É porque no seu texto, mas é porque eu li a partir de você, né? Mas sim. Mas eu achei interessante pensar, então, no anarquismo cósmico. É porque E aí, eu não sei, com isso que você está falando, acho que poderia fazer sentido. Eu citei o Brian Massumi em mais de um desses textos, porque esse parágrafo dele de um livro que é um livro de interpretação do capitalismo e esquizofrenia, do Deleuze e Guattari, que é A User's Guide to Capitalism and Schizophrenia, é um livro dos anos 90. E eu me deparei lendo a segunda parte do livro, que se chama Monstrosity, porque eu estava muito interessado na questão da monstruosidade, né? Na questão antropológica e cosmológica da monstruosidade. E aí me deparei com essas páginas em que ele pensa a política em termos termodinâmicos, né? E era tudo que eu queria encontrar, né? E aí ele descreve fascismo e anarquismo como sistemas termodinâmicos, né? Sistemas físicos, né? E ele fala que, bem, o atrator fascista e o atrator anárquico, eles existem no pensamento dele em todas as sociedades, né? E ao que tudo indica, assim, globalmente o atrator fascista está imperando como nunca, né? E a predominância desse atrator em detrimento do outro, do atrator anárquico, leva ao colapso total. Mas, da mesma maneira, e sem com isso querer jamais justificar a existência do fascismo, o atrator anárquico, independente de uma tendência o atrator anárquico, que é um atrator de abertura, independente de qualquer fechamento, né? Ele é colapsante da mesma maneira, né? Não sei se da mesma maneira, mas assim, ele diz há duas impossibilidades aí, de uma sociedade absolutamente fascista e uma sociedade absolutamente anarquista. As duas coisas são impossíveis. Por quê? Porque sempre precisa ter um fora, né? Ou múltiplos foras, né? Agora, diante disso, eu não sei se... eu não gostaria de formular assim. Eu nunca pensei nesse par, na verdade. Fascismo cósmico versus anarquismo cósmico, né? Assim, eu estava pensando em fascismo cósmico, né? Assim, e estava pensando em fascismo cósmico num sentido talvez muito polêmico, que é o seguinte: movimentos que a gente jamais consideraria fascistas, do ponto de vista ecológico e cosmológico, são fascistas, né? Se você muda a medida, né, uma medida estritamente humana, são o contrário. Fora, eu não descartaria a possibilidade de um anarquismo que, do ponto de vista cosmológico, integre, faça parte do fascismo. Entende?
uma vez que... É um pouco a ideia, creio que, mesmo numa sociedade comunista, no caso, se mantivesse um sistema econômico industrial, ainda criaria a catástrofe que a gente está vendo hoje numa sociedade capitalista. Por exemplo, né? Exatamente isso, né? E assim, eu não jamais me declarei e não me declaro anarquista, não. Anarquista político. Talvez anarquista ontológico, talvez, enfim. Agora, eu tenho uma... Eu falei em Antifa agora há pouco e tudo mais, mas, enfim, eu tenho uma desconfiança, uma suspeita, assim, não sei como dizer, sem... muito grande em relação ao que se nos apresenta hoje em dia como uma solução anarquista, sabe? Enfim, eu acho que pensar nesses termos é manter o pensamento refém de totalização, porque isso pode ser solução para uns, para outros não vai ser, entendeu? Anarquismo político no nosso mundo, isso não faz o menor sentido para quem está fora dele, sabe? Caracterizar a política indígena, por exemplo, como anarquista, isso é um absurdo total, sabe? Ou como comunista. Gente, é outra coisa, entendeu? Assim, a gente não tem medida no nosso vocabulário do pensamento político para isso, sabe? Né? O fato de que as sociedades indígenas tendem a ser sociedades contra o Estado não as faz delas anarquistas no sentido clássico do termo. Não é isso, sabe? Então, eu acho que eu não excluo, eu acho que é bem possível, só para agudizar a polêmica, que o anarquismo citadino participe do fascismo cósmico, não menos que as milícias citadinas. Né? Assim, enquanto não se puser, pegando esse exemplo, tá? Enquanto não se puser em questão a cidade como instituição cosmopolítica, né? Eu acho que não a gente não avança diante dessas antinomias, sabe? Não é difícil a gente constatar que fascistas e anarquistas, por vezes, dão as mãos ao abraçar a cidade. A cidade. Gente, a cidade é completamente insustentável. Assim, a cidade é uma instituição, é uma configuração político-ambiental fascista. Né? Não sei se eu estou falando um absurdo aqui. Não, faz sentido, faz sentido. Os fundamentos da cidade, como a gente conhece, né? Eu estou falando cidade, eu não estou falando de polis grega, não. Eu estou falando a cidade, a metrópole, né? A metrópole contemporânea. A metrópole contemporânea, ela é politicamente fascista, ela é ecologicamente, cosmologicamente fascista, independente da sua política democrática. A democracia cultivada por essa cidade não vai salvar ninguém da catástrofe socioambiental que nos assola cada vez mais dia a dia. E eu não estou falando isso para dizer que é inútil lutar pela democracia, muito pelo contrário, né? A gente tem que resistir ao fascismo institucional com todos os meios que a gente tiver,
Agora, nós não nos salvamos. Nós não nos salvamos. A gente não tem o que salvar, assim, em termos de instituição, eu acho. Né? A gente, provisoriamente, sim, mas diante do problema na dimensão ecológica em escala cosmológica, a gente não tem na cidade o que salvar. Né? A gente precisa de uma outra... essa coisa assim que o Ailton Krenak insiste tanto, né? Uma transformação radical da nossa relação com a Terra. Isso passa necessariamente pelo abandono das cidades. Né? Tanto na economia, quanto na política, quanto no imaginário. Né? Na imaginação, melhor dizendo, né? No desejo, né? Sei lá, olha para onde vocês me levaram. Eu falei coisas aqui de que eu, de repente, eu vou me arrepender muito. Mas a gente está... É uma conversa filosófica, né? E a conversa filosófica, ela é animada por esses riscos, né? Conversa filosófica não é inofensiva, né? A gente queima a língua muitas vezes, né? Mas, enfim, esse é um risco que eu assumi aqui. Perfeito, perfeito. A gente agradece muito a sua presença, assim, eu pensei em várias coisas que, enfim, acho que, sei lá, eu tô fazendo mestrado, né, mas me proporcionou reflexões, assim, de coisas que eu vou estudar no futuro, assim, que, sei lá, fiquei pensando, enfim, achei muito bom, assim, mesmo a nossa conversa. E a gente passa a palavra para você, assim, já dar as considerações finais, e, enfim, para a gente encerrar, que já foi ótimo o papo. Puxa, em primeiro lugar, eu queria agradecer demais vocês três, Ana, Henrique, Tobias, pela generosidade no convite, pela generosidade em ler os textos e a generosidade em formular essas questões, todas muito pertinentes. Tenho certeza que deixei a desejar na resposta a maioria delas, mas, enfim... E queria dizer também, para quem estiver assistindo, for assistir, depois que, enfim, eu não tenho dificuldade eu não tenho problema em ser refutado, não, sabe? Assim, do tipo, eu falei talvez uns absurdos aqui, que eu deveria pensar melhor, sabe? Então, eu não sou tão apegado assim ao que eu penso, não. É muito experimental aqui tudo, né? E eu gosto da experimentação, sobretudo da experimentação. Gosto da sensação de experimentar muito mais do que a sensação de estabelecer, sabe? E por fim, eu queria, mais uma vez, celebrar os 10 anos da linha de pesquisa da filosofia e questão ambiental, do programa de pós-graduação em filosofia da PUC-Rio, fundada pela professora Débora Danowski. Eu conheço vários trabalhos que foram produzidos no contexto dessa linha, em especial a tese da Juliana, que eu acompanhei, né? A Cosmopolítica dos Animais, que acabou de ser publicada em livro, né? E também a tese da Aline Costa, entre outros trabalhos, assim, todos eles premiados, brilhantes, e sobretudo, que prestam uma contribuição inestimável, eu não vou dizer para renovação, mas para transformação da consciência filosófica no Brasil, né? Para o redimensionamento dos estudos de filosofia no Brasil, né? Dos estudos acadêmicos de filosofia no Brasil, né? Uma vez que a gente começar a pensar academia a partir do ambiente, a partir do cosmos, e não o contrário, aí a gente vai estar... aí o nosso pensamento vai estar... eu creio, né? Aí eu acho que ele vai estar sendo efetivo, né? A gente não vai estar pensando no vazio. E eu acho que é por isso que a linha Filosofia e Questão Ambiental e o Terranias
são tão importantes, né? A responsabilidade é muito grande também. Mas eu sou muitíssimo grato. A última coisa que eu quero dizer, eu sou muitíssimo grato ao que eu pude, até hoje, experimentar, conhecer, em termos de filosofia e para além da filosofia, graças aos estudos desenvolvidos no âmbito dessa linha, né? A gente espera conseguir fazer jus a essa responsabilidade, assim, né? Inclusive, peço para todo mundo que está vendo poder divulgar para mais pessoas, né? Para a gente continuar. A gente pretende fazer novas entrevistas, convidar outras pessoas que participaram da linha e abrir para pensadores e pensadoras que pensam a relação entre a filosofia e a ecologia. E, enfim, só para concluir também, por favor, siga a gente no Instagram, @núcleoterranias. E não divulgarei aqui o evento, porque ele já aconteceu quando esse vídeo for publicado, mas, Marco, fica o convite, a gente vai fazer um evento comemorando os 10 anos, como você bem falou, no início de maio. E é isso, um abraço a todos. Querem falar mais alguma coisa? Só um abraço, agradecer mais uma vez ao Marco. E é isso. Exatamente. Muito obrigada pela participação, Marco. Obrigada a todo mundo que está vendo a gente.